Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. O ano vai chegando ao fim e já estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo. Enquanto todo mundo fica falando quem são os favoritos para o título, a minha pergunta é quem são os candidatos à surpresa do torneio que se realizará na Rússia em 2018. E enquanto isso, o Flamengo prepara sua defesa para a confusão armada pela sua torcida durante o último jogo da final da Copa Sul-Americana. A torcida conseguiu de novo e o Flamengo pode ser punido. E no mercado da bola, Fred é a bola da vez. Tem muita gente querendo contar com o futebol de Fred, o veterano artilheiro que está no Atlético Mineiro. Mas não só ele, tem mais gente movimentando o mercado. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. 2018 é ano de Copa do Mundo. Ah, que beleza, que alegria! O maior espetáculo do futebol na Terra que se repete a cada 4 anos. Estamos ansiosos, é claro, para ver a bola rolando. O melhor futebol do mundo em campos. As melhores seleções, ou quase. Sempre tem uma coisinha ali que não faz muito sentido. Mas, de toda forma, a Copa do Mundo é sempre um evento especial. Todo mundo fica falando quem são os times favoritos. E nós sabemos que os favoritos são aquelas seleções de sempre. A Alemanha chega favoritíssima, né? Continua com um time muito forte. O Brasil recuperou sua dignidade, o seu futebol nas mãos de Tite, também chega como favorito ao título. França também é uma candidata a levar o título para casa. E eu deixaria a minha relação nesses 3 times. Eu acho que esses são os 3 times com maiores chances de título. Eu colocaria ali correndo por fora a Argentina. Se a Argentina conseguisse encontrar-se, se visualizar time até a Copa, né? A Argentina tem grandes jogadores, mas não tem um time. Se conseguir se transformar em um time, vai dar trabalho na Copa do Mundo, né? A Espanha não é mais aquela Espanha que foi campeã do mundo e tudo, mas também pode surpreender, pode dar trabalho. Não coloco como candidata ao título, mas pode dar algum trabalho, né? Eu coloco a Espanha numa outra categoria da qual nós vamos falar em breve. Mas tirando os favoritos, vamos falar do que interessa, vamos falar de quem são os candidatos à surpresa. A Copa do Mundo sempre tem uma surpresa, sempre tem aquele time que o pessoal olha e fala, meu Deus, mas de onde eles surgiram? Sempre tem uma seleção de camarões ali pra se intrometer no grupo dos grandes e ninguém sabe o que está acontecendo e surgem bons jogadores, surge um futebol alegre. Na minha opinião, neste momento, as seleções que são candidatas à surpresa para a Copa do Mundo de 2018, de novo, na minha opinião, e neste momento, as seleções que podem dar trabalho aos favoritos, podem avançar e chegar às fases principais do torneio ali, uma quartas de final, de repente uma semifinal até, são Croácia, Nigéria, México, Bélgica e Polônia. A Croácia, porque a Croácia tem jogadores talentosos, tem um futebol talentoso, já algumas Copas eles apresentam um bom futebol e costumam engrossar os jogos. Sim, é uma seleção que pode chegar, pode alçar voos maiores numa Copa do Mundo. Não brigar pelo título, claro, mas pode atrapalhar a vida de muita gente, pode tirar candidato ao título, pode derrubar algum candidato. Da mesma forma que a Nigéria é uma seleção rápida, encardida, difícil de jogar contra e pode também surpreender, pode chegar a fases mais avançadas do grupo, deixando favoritos pelo caminho. O mesmo acontece com o México, do professor Osório, o professor Osório que passou pelo São Paulo e que agora dirige a seleção do México e que pode sim também atrapalhar a vida de grandes times. Não vai brigar pelo título, mas pode chegar ali a umas quartas de final, uma semifinal, sim, por que não? É muito possível que o México surpreenda a este ponto. Bélgica é uma seleção que eu gosto muito, eu simpatizo demais com a seleção da Bélgica, novamente não acho que tem time para brigar por título, tá longe ainda da Bélgica conseguir formar uma geração de atletas ali que possam brigar por um título de Copa do Mundo, mas eu gosto, eu simpatizo com o futebol da Bélgica e eu torço para que eles cheguem em fases mais avançadas, de repente uma semifinal. Acho que tem potencial para isso, tem muito potencial para atrapalhar outros grandes times, outros favoritos. E a Polônia, que se classificou muito bem nas eliminatórias europeias e pode sim engrossar, dificultar aí a vida dos bichos papões da Copa do Mundo. Esses então seriam
na minha opinião, os times candidatos às surpresas da Copa. Não vão levar o título, não vão brigar pelo título, mas podem dar emoção à Copa do Mundo. Não se faz Copa do Mundo sem surpresas e esses são, na minha opinião e neste momento, os melhores candidatos a surpresas da Copa. Repetindo, Croácia, Nigéria, México, Bélgica e Polônia. Quem deve fazer um papel ali de grandes figurantes, né? Seleções grandes que não vão brigar pelo título, dificilmente vão brigar pelo título, mas que devem fazer bons jogos e que devem chegar às fases finais do torneio, são, ainda na minha opinião, as seleções da Inglaterra, Portugal, Espanha e Uruguai. São seleções que têm bons times, mas que não vão brigar pelo título. Principalmente a Espanha se classificou muito bem, engrossou, complicou a vida ali para a Itália não conseguiu passar da repescagem, mas não é aquela seleção espanhola que foi campeã do mundo. Está longe disso, uma seleção talentosa, mas não tão talentosa assim. Não briga pelo título. Tá? Talvez um terceiro lugar, um quarto lugar, mas título não. A seleção da Espanha não vai lutar pelo título. Assim como a seleção da Inglaterra, que se classificou muito bem, mas até a rainha sabe que eles não vão disputar o título também, né? Não vão chegar à final, então, quando muito ali numa disputa de terceiro, quarto lugar e mais nada. Portugal deve fazer um papel digno, mas Portugal é Cristiano Ronaldo e mais 10. Se Cristiano Ronaldo não estiver bem, Portugal não vai longe. A verdade é essa. Me desculpem os patrícios, mas Portugal é Cristiano Ronaldo e mais 10 ali que jogam junto com ele. Vão depender muito da forma com que Cristiano Ronaldo chega para a Copa do Mundo. O Uruguai é aquilo, é um time brigador, tem Cavani, tem Suárez, é um time goleador, com faro de gols e tudo mais, mas é um time que não deve chegar às fases finais, deve ficar pelo caminho também para jogar o bom futebol. E a Argentina fica ali no meio termo. A Argentina é uma seleção que pode ficar como uma grande figurante da Copa do Mundo ou pode entrar na briga pelo título. Vai depender de que Argentina chega para a Copa do Mundo. O que Jorge Sampaoli vai conseguir fazer com este time da Argentina até a Copa. Vamos ver, vamos ficar de olho. A Argentina pode ser uma grande figurante ou pode ser uma candidata ao título, sim. Tudo vai depender de como ela vai chegar para a Copa do Mundo. Se vai chegar uma seleção, que é um catado de jogadores, ou se chegará um time. Eu acredito que Jorge Sampaoli pode formar um time. Vamos ver, a Rússia vai dizer a verdade. E a torcida do Flamengo, que fez o que podia e o que não podia no segundo jogo da final da Copa Sul-Americana, quando o Flamengo empatou em 1-1 com o Independiente da Argentina lá no Maracanã e ficou com o vice da competição, a torcida fez o que podia e o que não podia, aquilo que se espera na torcida, né? Quebraram tudo, vandalizaram, destruíram o Maracanã, destruíram o ônibus, saíram quebrando tudo que achavam pelo caminho, porque, claro, isso vai fazer com que o Flamengo ganhe o título, né? É óbvio, quebrar o Maracanã vai fazer com que o Flamengo tenha um time mais competitivo para 2018 e não vai dar problemas ao Flamengo. É óbvio que não, né? É esse tipo de raciocínio de torcida que ferra com a vida dos clubes, tanto que o Flamengo está rompendo relações com as organizadas, o que, na minha opinião, faz tempo que deveria ter sido feito. Não só o Flamengo, como todos os clubes deveriam romper relações, essa relação promíscua com as organizadas, porque volta e meia a torcida organizada apronta alguma coisa nesse sentido e prejudica o clube, porque não punem as torcidas, punem os clubes. O Flamengo agora terá que se defender da confusão preparada pela sua torcida durante a final da Copa da Sul-Americana. O Independiente protocolou uma reclamação formal junto à Conmebol, relatando atos de vandalismo dos torcedores do Flamengo. Essa é uma das denúncias pela qual o Flamengo será julgado pela Conmebol. E a outra diz respeito aos incidentes antes, durante e depois da decisão do Maracanã. Juntaram ali imagens da imprensa, imagens de TV, vídeos feitos em redes sociais, juntaram tudo ali para mostrar a bagunça que foi, né? E como tudo que está ruim pode ficar pior, um artefato explodiu perto do presidente da Conmebol, o senhor Alejandro Domingues, que estava ali se dirigindo ao campo para fazer a cerimônia de entrega dos prêmios, né, do troféu de campeão para o Independiente. Olha aí, a torcida conseguiu explodir um artefato caseiro ali pertinho dele e do corpo jurídico da Conmebol, né?
e escolheram o alvo a dedo. Claro que isso não vai ficar sem punição, né? Dificilmente o Flamengo será cortado da Libertadores, mas que vai sofrer uma punição pesada, deve receber multa, deve perder mando de campo, deve ter jogo com portão fechado, deve ter um pacote completo ali para o Flamengo. Parabéns à torcida por ter conseguido mais esse feito. Vice e ainda prejudica o time. Nada tá ruim que não pode ficar pior, né, galera? E depois vão xingar o time, né? A culpa é do time, claro. Joga com o portão fechado, a culpa é do time, né? Vai ser complicado isso, né? Mas para ser justo, o Independiente também será julgado, né? Por acusações de racismo, né? A torcida do Independiente, que imitou macacos para a torcida do Flamengo no jogo lá na Argentina, né? Conseguiu também prejudicar o seu time. O Independiente também será julgado por isso. Claro que deve ter penas muito menores que as do Flamengo, né? O Flamengo que teve ali a torcida estourando rojões na frente do prédio do hotel onde estava hospedado a delegação do Independiente, e fez ali aquilo que torcida faz, né? Normal, aquilo que torcida faz melhor, né? Fez coisa errada. Agora vai vir a conta, né? O presidente Bandeira de Mello já está anunciando que vai romper relações com a torcida do Flamengo. Vamos ver se vai romper mesmo com as organizadas, né? Com a torcida do Flamengo, não, com as organizadas, e vamos ver o que vai acontecer em 2018. Mas, de todo modo, o Flamengo não vai escapar ileso dessa. Vai levar chumbo da Conmebol. Sim, talvez a torcida, as organizadas aprendam, né, que isso prejudica mais do que ajuda. Acho pouco provável, mas a esperança é a última que morre, né? E falando em Flamengo, vamos ao mercado da bola, porque o Flamengo agitou esse início de semana, né? Sem poder contar, sem saber se e quando poderá contar com o atacante peruano Paulo Guerreiro, né, que está recorrendo ali da suspensão que tomou do gancho que levou da FIFA por conta de doping. O Flamengo começa a se mexer para arrumar um atacante para substituir o peruano. E Fred é a bola da vez. O que foi passado até agora para a imprensa é que já tem proposta. O Flamengo já fez uma proposta oficial por Fred, já entregou para os representantes do jogador uma proposta oficial para contar com seus serviços em 2018. O Fred, que é um dos últimos centroavantes clássicos do futebol brasileiro, né? Aquele cara que fica ali fixo dentro da área esperando a bola bater nele e ir para o gol. Claro que o Fred não faz só isso. O Fred é um bom jogador, é um jogador que procura o jogo, tem mobilidade para fazer a finalização, é óbvio. Mas, por outro lado, é evidente que Fred pratica um futebol cada vez mais em desuso. É um estilo de jogo que pouco a pouco os times vão abrindo mão de ter aquele cara fixo na área para definir os jogos. Fred é um dos últimos espécimes a atuar assim no futebol brasileiro. Fez 30 gols pelo Atlético Mineiro na última temporada e é agora desejo do Flamengo. O Flamengo que já apresentou e que vai dar dor de cabeça ao Atlético Mineiro. Porque se perder Fred, o Atlético Mineiro fica sem centroavante. Porque Rafael Moura já foi informado que não seguirá no clube. E com a iminente saída de Robinho também, as coisas começam a ficar feias pro lado do Atlético Mineiro, que precisa se reforçar. O espanhol Fernando Torres aparentemente também foi oferecido ao Flamengo, mas eu não levo isso muito a sério, não. Na boa, Fernando Torres não vem, não. Gente, não. O cara não vai vir pro Flamengo, esquece. Isso aí é loucura de empresário e tal. Não vai rolar, tá, gente? Desculpa, mas não vai rolar, tá? E o São Paulo, que viu Kaká anunciar oficialmente sua aposentadoria agora no final do ano do futebol, né? Kaká não joga mais, futebol não será mais jogador de futebol, frustrando assim os planos do São Paulo de repatriar um ídolo para 2018, né? São Paulo que acredita muito nessa política de se esconder atrás de ídolos. A diretoria do São Paulo, né? Se esconde atrás de ídolos aí para ocultar seus erros. Não poderá contar com os serviços de Kaká, que disse: dessa eu tô fora. Diante disso, a diretoria se apressou e já fechou o contrato com o saxofonista Jusilei, que atuará também no meio-campo do time, né? Então, se não tiver futebol no Morumbi, pelo menos teremos música com o Jusilei, o saxofonista do tricolor. Fechou ali, está confirmado para a temporada de 2018. São Paulo, que deve perder Hernanes na temporada de 2018, né? São Paulo ainda não renovou o compromisso com o Hernanes. E pode perder também Lucas Prato.
aparentemente o artilheiro argentino deve receber propostas para deixar o clube do Morumbi, coisa que eu faria também depois da temporada pavorosa que ele teve ali, do tanto que ele sofreu com a falta de criatividade no meio-campo do São Paulo. Eu, no lugar de Lucas Prato, também sairia do São Paulo, né? Lucas Prato, que é um bom artilheiro, um bom jogador, um bom atacante, mas que sofreu muito com o São Paulo. O São Paulo que não deve mudar muito pro ano que vem, não está investindo em grandes contratações, não deve ter um meio-campo muito mais criativo que esse. Lucas Prato, se for esperto, vai procurar novos ares. E um desses ares pode ser o River Plate, né? O técnico Marcelo Gallardo, do River Plate, pediu por um reforço e diz que gosta muito do futebol de Lucas Prato. Então, o Lucas Prato pode estar, inclusive, voltando para a Argentina. Vamos ficar de olho nessa negociação. Outra negociação também que avançou foi a de Camacho, né, que se juntou a Fagner e Cássio e renovou o contrato com o Corinthians até 2021. Quem também renovou o contrato foi o argentino Kahneman, que fica no Grêmio até 2020. Excelente renovação. Kahneman é um baita de um zagueiro. Kahneman e Jeromel são provavelmente a melhor dupla de zaga atuando no futebol brasileiro, né? Ainda falando no Grêmio, Edilson, o seu lateral direito nessa temporada, que era do Corinthians, entrou na mira do Cruzeiro. Mano Menezes está querendo contar com os serviços do jogador na temporada de 2018. Edilson, que está de férias neste momento, declarou que o momento agora é de aproveitar as férias e esquecer um pouco o futebol e não deve falar sobre o assunto nos próximos dias, mas é um desejo de Mano Menezes. Vamos ver, né? Voltando ao Flamengo, o lateral esquerdo Trauco pode estar de saída também. Clubes na França, Alemanha e Turquia estão interessados no futebol do jogador, né? Que fez uma temporada ali mal ou menos, né? Bem mal ou menos, né? E saindo das quatro linhas, Paulo Autuori, que era o gestor de futebol do Atlético Paranaense em 2017, assumiu a função de diretor esportivo de futebol profissional do Fluminense. Paulo Autuori que vai lá encarar o desafio de gerenciar um Fluminense sem dinheiro e talvez sem Gustavo Scarpa, que segue na pauta de Palmeiras, São Paulo e Corinthians. O Corinthians também não desistiu de contar com os serviços de Gustavo Scarpa. É pouco provável que Scarpa permaneça no Fluminense. Mais uma baixa ali no Fluminense que segue sem dinheiro, né? Naquela desgraceira. Paulo Autuori vai ter trabalho. Se puder contar com Abel Braga, talvez o trabalho seja menos complicado, mas vai ser uma dificuldade, vai ser uma pedreira. Voltando para o Flamengo, o clube desistiu da contratação de David do Vitória após um pedido de mais de 11 milhões de reais do Vitória pelo atacante. O Flamengo disse: o quê? Vocês estão loucos? Ele não vai isso. E desistiu do negócio, né? Continua por lá o David, né? Segue no Vitória. E o Vasco, ainda no Rio de Janeiro, o Vasco apresentou propostas por Breno, Wellington e Rildo. E agora está aguardando a resposta, ou as respostas dos jogadores. Vamos ver aí como fica. E falando nos preparativos para o Campeonato Paulista, Júlio César, o goleiro, o Kuririn de Dragon Ball, que jogava no gol do Corinthians, fechou contrato com o RB Brasil e disputará a temporada 2018 aí pela Red Bull Brasil, ao lado de Ricardo Bueno, ex-Palmeiras. Os jogadores foram anunciados na última segunda-feira. E estas foram as nossas caneladas de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você gostou do nosso programa, deixe seu comentário, deixe o seu joinha, deixe a sua opinião. Se você está ouvindo o nosso programa pelo YouTube, assine o nosso canal. Estamos preparando mudanças a partir do ano que vem. Novidades a caminho e você não vai querer perdê-las. Aproveite também para seguir o nosso perfil nas redes sensuais. Procure ali pelo @ganhador no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui e volto no próximo sábado. Agora estarei aos sábados com o nosso podcast com o resumo desta semana no futebol, mercado da bola, novidades sobre a Copa do Mundo e o que podemos esperar para a temporada de 2018. Nos vemos lá!